especial a Fátima e a Edna, em que a gente, a partir daquela alagação que teve em 2011, a gente conseguiu encontrar, boiando aqui na alagação, alguns documentos antigos que datam até de 1896. E por conta disso surgiu uma vontade da gente divulgar e ir atrás de mais documentos, e a gente já tem aí, pode ser visto numa exposiçãozinha pequena que tem aqui atrás, algumas coisas que a gente encontrou. Então o título foi sugerido pelos colegas, a eletrificação da Manaus na Belle Époque. Eu sou Frederico Cesarino, sou engenheiro mecânico lotado no DTM e sou professor também de engenharia mecânica na UBRA aqui em Manaus. Começando, como é que começou a ideia de se ter uma eletrificação, uma iluminação elétrica na capital? Tudo começou com a fala do presidente do Estado de 1893, em que na época se chamava presidente, não chamava governador. Ele disse, naquele documento oficial, que até o final do século ele desejava que Manaus tivesse uma iluminação pública à energia elétrica. Então, no ano seguinte, em 1894, houve a primeira solicitação de licença para estabelecer em Manaus uma empresa de iluminação pública que fosse movida à eletricidade. E no outro ano, 1895, que houve a primeira licitação pública para a contratação de uma empresa que fosse destinada à iluminação pública da capital. Ainda não tinha nada a ver com os bondes, né? Era exclusivamente para a iluminação pública. Venceu a licitação um empresário local, o Eleodoro Jaramillo, que ele criou uma pessoa jurídica chamada Luz Elétrica da Capital. Só que essa pessoa jurídica foi meio que só por forma especulativa, porque logo em seguida ele passou essa concessão para um grupo americano chamado The Manaus Electric Lighting Company, que tinha sede no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, e como não havia nenhuma lei de regulamentação do sistema elétrico nacional, foi regulamentado através das leis do estado, daquele estado norte-americano. Então, os primeiros engenheiros americanos chegaram em Manaus em 1896. Inicialmente, chegou uma equipe de engenheiros e técnicos da General Electric, que eles fizeram a obra em aproximadamente 2 anos, para sim entregar o sistema pronto para a empresa que iria administrar. Só uma curiosidade, foi a terceira obra que a General Electric fez no Brasil, foi a obra de eletrificação daqui da capital do Amazonas. A inauguração da iluminação elétrica se deu somente em outubro de 1898. A curiosidade da época é que até então o sistema era movido a nafta, tinha um gasogênio que ficava o combustível ficava ali onde é o reservatório do Mocó, e quando houve a inauguração do sistema elétrico, a população na época até reclamou, porque o sistema nafta gerava mais iluminação do que o sistema de eletricidade, né? Mas a partir de outubro de 1898 o sistema foi se adequando, se ampliando para várias áreas da capital. O primeiro diretor da empresa foi o senhor Samuel Arthur Redden. Ele era engenheiro eletricista norte-americano, ele veio para Manaus com 25 anos de idade, foi o primeiro emprego dele. O primeiro emprego dele como engenheiro eletricista já foi como diretor da nossa empresa. Ele foi, também outras curiosidades que a gente até tem a documentação que comprova isso, ele veio a Manaus e ele teve uma grande dificuldade de encontrar mão de obra. Como é que você vai encontrar eletricista e mecânico em um lugar que não tinha eletricidade? Então ele sempre caminhava pelo Teatro Amazonas, pelas outras obras públicas, pela empresa de água, para ver se captava mão de obra para trabalhar na empresa. Ele visitava navios atrás de caldeireiros, de maquinistas, de foguistas, para ir. Ele ficou em Manaus, logo que ele chegou em Manaus, ele se casou com uma amazonense de Itamaraty, chamada Maria Freitas, e trabalhou na empresa, o senhor Radiel de Itamaraty, né? Ele ficou na empresa até 1901, que foi quando a empresa foi tomada pelo governo do estado. E ele se mudou para o Rio de Janeiro e permaneceu toda a sua vida lá, até falecer em 1934. E aqui em seguida a foto dele. Essa é a foto do nosso primeiro
presidente, no momento que ele chegou a Manaus com um rapaz novinho, branquinho, de olho azul, aos 25 anos de idade, chegando aqui e conheceu a conterrânea do seu Radiano. Em 1902, o governo do estado tomou a concessão da Manaus Electric Light, alegando que os contratos eram superfaturados e que o governo do estado estava indo à falência por conta que o governo do estado estava indo à falência por conta desse contrato de iluminação pública, além do contrato com os bondes, que era uma empresa independente. Então ele tomou a concessão das duas empresas e criou a Serviços Elétricos do Estado em 1902. Somente também outra curiosidade, essa própria tomada da concessão foi considerada também pelos jornais da época como uma manobra escusa do governador Constantino Neri, né, dizendo que ele queria se favorecer pessoalmente por conta disso. E, infelizmente, quando a empresa foi tomada a concessão pelo Estado, logo 4 anos depois dela estar na mão do Estado, somente 45% da iluminação pública e 50% dos bondes estavam em funcionamento. Não tinha mão de obra, os americanos todos que detinham o conhecimento técnico foram embora e o pessoal local não soube lidar com, tecnicamente, a condução dessa empresa, tanto de bondes quanto de energia elétrica. Então ela entrou em colapso em 1908 e em 1908 houve a primeira privatização da empresa, né, após tomar do Estado. Essa primeira privatização ela foi repassada por uma empresa chamada Travassos e Maranhão, que eram 2 coronéis da Força Pública Estadual e ocultamente dizia-se que o próprio governador era dono dessa empresa Travassos e Maranhão também. Essa empresa também surgiu de forma especulativa para deter a concessão, só que imediatamente ela terceirizou a concessão para essa empresa, cujo nome a gente conhece bem, que é a The Manaus Tramways and Electric Light Company, que atuou de 1908 a 1951. Então, essa empresa foi criada com sede em Londres, com um capital social de 3 mil libras esterlinas, em 3 mil ações que podiam ser compradas por pessoas físicas, e a data de criação foi 27 de abril de 1908. A concessão direta para a Tramways foi feita somente em 1939. Então, de 1908 a 1939, era essa firma Travassos de Maranhão que terceirizava a concessão para os ingleses. Foi a razão social que durou mais tempo, né, de todas, até nós, Eletronorte, Eletrobras, Cenan, Manaus Energia. A que durou mais tempo foi a Manaus Tramways, que durou 43 anos. Até a década de 20, depois que os ingleses tomaram a concessão da empresa, ela foi o período áureo. Era uma empresa que era reconhecida tecnicamente tanto no sistema elétrico nacional como internacionalmente. Tem até na exposição que a gente trouxe algumas revistas técnicas daquela época que mostram artigos científicos feitos por engenheiros locais que mandavam para revistas científicas de engenharia elétrica. A empresa investiu em várias atividades filantrópicas, ela investiu em várias obras públicas, ela patrocinou o primeiro campeonato de futebol amazonense. O primeiro campeonato de futebol amazonense foi vencido por um time que tinha 2 engenheiros da Manaus Tramways, um como centroavante e outro como zagueiro. E o primeiro campo de futebol oficial, que foi o Parque Amazonense, que é ali naquela área ali perto do cemitério, foi construído pela nossa empresa em 1918. Também é importante lembrar que naquela época áurea, os funcionários da empresa já tinham plano de saúde, já tinham serviço médico, já tinham assistência social na empresa, os salários da empresa eram muito superiores ao de outras empresas públicas que atuavam em Manaus. Por quê? Porque ela seguia regras trabalhistas inglesas que já eram bem definidas naquela época, enquanto no Brasil não havia ainda uma consolidação de leis trabalhistas como a gente tem hoje. Só que o seguinte, a empresa dependia quase exclusivamente dos contratos com o Estado. Os consumidores particulares representavam somente 15% do capital da empresa. Então era uma empresa que ficava dependendo quase exclusivamente das finanças do Estado para ela se operar. Nosso primeiro presidente
Nosso primeiro corpo de diretores, na verdade, foi o senhor Edward Kirk, o senhor George Robinson Forbes, que era o diretor técnico do serviço de eletricidade, que foi o primeiro gerente da usina de Aparecida, e o John Aloysius Taylor, que era o diretor de contabilidade. Também curiosidade aqui eu vou falar sendo um pouco mais específico em relação ao presidente, só que o George Robinson Forbes, como eu falei, ele era centroavante do Manaus Athletic Club, que eu acho que a partir desse time, não sei se foi nacional, Rio Negro, que virou nacional, que hoje é o time do Nacional. Então ele era jogador de futebol. E o John Aloysius Taylor, uma curiosidade um pouco negativa dele, é que ele foi condenado por fraude bancária na Nova Zelândia e ele se refugiou no Brasil, aqui em Manaus, onde virou o nosso diretor de contabilidade. E está tudo provado ali na documentação que a gente tem lá atrás. Tem nó cego desde aquela época, né? Ele foi o presidente que ficou mais tempo na empresa. Eu não sei quem foi o segundo colocado. O senhor Radir está há 2 anos quase na presidência da empresa. O coronel Bolsinha não sei quantos anos ficou. 80 anos. Mas o senhor Kirk ficou 38 anos na presidência da empresa. Ele já tinha uma experiência profissional muito grande antes dele vir trabalhar em Manaus. Ele trabalhou na Europa, trabalhou na Índia, tanto em empresas de eletricidade quanto em empresas de bondes. Ele veio para Manaus viúvo, casou-se pela segunda vez aqui e teve 8 filhos. Porra! 2 filhas deles ainda permaneceram em Manaus, a última filha dele morreu em 2007. Eu não sei se umas pessoas com o sobrenome Kirk aqui venham ser descendentes deles aqui em Manaus. E ele era um cara que tinha toda uma necessidade de fazer filantropia, de fazer caridade. Ele era membro de Rotary Club, de associações que ajudavam hospitais. Então ele sempre fazia esse trabalho filantrópico juntamente com o seu trabalho à frente da empresa. Ele também foi cônsul dos Estados Unidos em Manaus por 15 anos, correspondente do New York Times. Tem alguns artigos do New York Times também que estão expostos ali, que foram escritos por ele. Ele gostava de todo ano mandar um artigo falando como era a vida em Manaus, para que os americanos soubessem. E ele ficou em Manaus até a sua aposentadoria em 1948. Aqui a foto do senhor Kirk, nosso presidente, que ficou mais tempo. Então, a partir de 1948, aconteceu a segunda e definitiva estatização. Desde 1948, a empresa é pública até os dias atuais. Por que isso? Primeiramente, em 1938, houve o primeiro Código de Regulação do Sistema Elétrico Brasileiro, que foi o Código de Águas. O Código de Águas, ele proibia, uma das determinações dele era a proibição de que empresas estrangeiras pudessem emitir lucros para o exterior. Então quase todas as empresas eram estrangeiras aqui, então elas começaram a perder o interesse do investimento nas empresas aqui no Brasil. Só que já havia uma crise financeira nacional desde 1925 e que gerou uma grande crise no sistema elétrico em 1940. Então, em 1948, houve uma intervenção federal em quase todas as empresas estrangeiras que estavam atuando no Brasil. E foi o caso de Manaus. Em 1948, ele foi um capitão do Exército para fazer intervenção na empresa. Ele virou o presidente da empresa e em 1951, a razão social mudou-se novamente para serviços elétricos do Estado. E ele operou com essa razão social até a criação da Companhia de Eletricidade, eu vou ter isso que está mandando, de Manaus, Companhia de Eletricidade de Manaus. E depois o que aconteceu, eu acho que muitos de nós aqui vivemos essa época. Eu sou mais novo, mas tem colegas aqui mais velhos que viram isso. A criação da SEM, Companhia de Eletricidade de Manaus, depois a encampação pela Eletronorte, depois a criação da Manaus Energia como empresa subsidiária, a junção da Manaus Energia com a CEAN, criando a Amazonas Energia, e depois a Eletrobras, tornando ela com a denominação Eletrobras Amazonas Energia. Não falei aqui da Eletroamazon e CEAN, primeiro porque eu não conheço bem a história, e segundo porque também está falando de energia na capital, perdoem os colegas que são ex-CEAN. Para finalizar, aqui
aqui atrás, a gente fez uma pequena exposição com alguns dos documentos que eu, a Edna e a Fátima descobrimos aí fazendo várias visitas, não só aqui na sede, como também nas usinas de Aparecida, no Arquivo Central, Mauá, em alguns arquivos antigos da CEAN também. Então nós conseguimos encontrar muita coisa. Fomos também ao arquivo público, em alguns museus, e pegamos uma documentação farta. A gente ficará lá à disposição de vocês para quem queira tirar alguma dúvida. E aqui está a relação de algumas coisas que a gente tem lá. Tem também uma roda de bonde que a gente colocou ali, né, para que vocês possam imaginar como era a grandeza do bonde. Eu não vivi essa época, eu não sei se alguém conseguiu ver o